Opa, e aí? Antes do vídeo começar, eu queria avisar que se você é uma criança, eu não recomendo que assista a série que é tema do vídeo. Mas pode continuar aqui de boa, porque para entender o assunto de hoje, não é necessário ter assistido a série, porque só falarei a minha opinião e algumas reflexões e mensagens que a série passa. Como já deixei isso claro, bora pro vídeo. The Midnight Gospel, uma série animada de ficção científica que trata de assuntos e temas filosóficos reais, criada por Pendleton Ward, que por sinal é um dos criadores de Hora de Aventura, e Duncan Trussell, um ator e comediante americano conhecido por seu podcast The Duncan Trussell Family War. A série foi lançada em 20 de abril de 2020 na Netflix e é a primeira produção animada de Ward para o serviço de streaming. Apesar de ser uma animação, The Midnight Gospel traz debates reais com pessoas reais. O personagem principal, Clancy, é interpretado pelo próprio Duncan Trussell. Digamos que Duncan e Clancy são a mesma pessoa, e a série foca em Clancy viajando por planetas simulados por um computador e entrevistando vários personagens diferentes com personalidades diferentes. E cada um desses personagens é uma pessoa aqui na vida real, como por exemplo Soulbeard, ou o Pássaro da Alma, do episódio 5, que na vida real é o professor de meditação, pesquisador e escritor Jason Louve, que durante o episódio debate com Clancy sobre tópicos religiosos, espirituais e filosóficos de alto nível, como esperança, desesperança e teologia. E antes que eu me esqueça, todas as entrevistas feitas por Clancy são gravadas para o seu podcast, chamado de EspaçoCast. Eu confesso que já tinha ouvido falar dessa série em muitos lugares, mas nunca me importei o suficiente para assistir. E em um dia normal, navegando pelo Instagram, eu me deparei com um post que continha um clipe do episódio 1 de The Midnight Gospel. E esse clipe me motivou a procurar a sinopse da animação, e vendo a sinopse, tive vontade de assistir. Eu fiquei impressionado com a maneira que esse desenho trata de assuntos tão delicados como luto, meditação, perdão, solidão, empatia, espírito e muitos outros de uma forma totalmente diferente. É a mesma sensação de estar assistindo um podcast, ouvindo uma conversa, mas na tela está passando uma história muito aleatória, ou quase aleatória, porque em todos os episódios os acontecimentos em algum momento irá se conectar com o diálogo dos personagens. Vou usar como exemplo o episódio 7, onde o assunto é a morte, e durante a conversa vemos cenários e personagens ricos em simbologias, que para saber o significado é preciso entender do assunto ou pesquisar bastante. Mas de qualquer forma, a trama de cada episódio te prende até o final, só que claro, sem deixar que o telespectador perca o foco do que está sendo discutido no episódio. Além das conversas super filosóficas e complexas, vemos a história do protagonista Clancy sendo contada, entre aspas. Mas por que entre aspas? Porque a série não foca muito em sua história. É mostrado pouquíssima coisa, e esse pouquinho vai se estendendo até o último episódio, deixando quem está assistindo com uma pitada de curiosidade para saber como era a vida do personagem antes daquele primeiro episódio. Porque apenas foi revelado que Clancy pegou dinheiro emprestado com sua irmã para comprar um simulador de multiverso e viajar por diversos planetas entrevistando pessoas para o seu EspaçoCast. Seu objetivo é ganhar dinheiro com isso e ficar rico, podendo pagar o dinheiro que deve à sua irmã e ter uma vida melhor. Mas esse não é o único motivo de ele viajar para outros planetas. Ele também faz isso para fugir de sua vida meio difícil na Terra. Clancy parece mais ativo e calmo quando está trabalhando em seu EspaçoCast. É um tipo de metáfora para quando nós nos sentimos tristes ou desanimados ou até entediados. Então procuramos algo que gostamos de fazer para nos sentirmos melhor. Enfim, Clancy não tem mais seus pais vivos aparentemente, mas mesmo assim, no último episódio ele conversa com a simulação de sua mãe, e esse episódio é um dos mais importantes, não só para a série, mas também para o verdadeiro Clancy, e criador de todo esse universo de The Midnight Gospel, o Duncan Trussell. Mas calma galera, que já vou falar sobre isso. Um detalhe que achei muito interessante foi as referências a videogames.
que são o fato do Clancy trazer de cada uma de suas viagens um par de sapatos, como se fosse um prêmio que ganhamos ao finalizar alguma fase de um jogo. Outra referência a videogames é as escolhas de avatares do Clancy ao visitar os planetas. No episódio 1, o avatar usado por Clancy é uma versão maior e mais musculosa de si mesmo. No episódio 2, Clancy se transforma numa espécie de híbrido. Fica mais alto, sua cabeça é de galinha, seu braço esquerdo é longo e sem mão, seu braço direito é uma bola de demolição com espinhos e seus pés têm cabeças de cobra. No episódio 3, seu avatar é chamado de macaco ovo, pois tem a forma de um ovo com um grande nariz e sem braços. No episódio 4, Clancy fica com cabelo liso e longo, pele laranja, usa uma camiseta regata e short estampado. Enfim, tem mais alguns avatares que eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Bom, se você chegou até aqui já deve ter entendido o propósito de The Midnight Gospel, ou seja, falar sobre assuntos complexos que não vemos as pessoas falarem muito, mas que são importantes. Só que eu decidi não me aprofundar muito em cada episódio pelo fato de alguns tratarem de assuntos bem mais complexos do que eu já citei, e também por conta de alguns convidados terem uma história meio complicada, digamos assim. Por isso até agora só falei sobre a série e minha opinião, mas é um episódio que fiquei com muita vontade de falar aqui, por conta de sua importância para a série e para seu criador Duncan Trussell, ou Clancy. O episódio em questão é o episódio 8, nomeado de Como Eu Nasci. Nesse último episódio, Clancy, ao entrar no simulador de multiverso, recebe a inesperada visita da simulação de Jeannie Fending, mãe de Duncan Trussell. Diferente dos outros episódios que são roteirizados e cada personagem tem sua fala, mais óbvio, mantendo o foco no assunto, esse usa áudios originais de conversas que Duncan teve com sua mãe em 2 momentos aqui na vida real. E um desses 2 áudios foi gravado 3 semanas antes da mãe de Duncan falecer em 2013. É por isso que durante todo o episódio a Jeannie não chama Duncan de Clancy como os outros convidados, porque os áudios desse episódio não foram gravados especialmente para a série. A conversa com a mãe do protagonista, que é psicóloga, traz de volta alguns assuntos discutidos em outros episódios, como por exemplo o do episódio 4, que fala sobre lidar com o luto. Eles também conversam sobre meditação, o ciclo da vida, entre outros assuntos. No final da conversa, quando Duncan e sua mãe estão sob a forma de planetas e Jeannie está sendo engolida por um buraco negro, ela diz a seu filho que mesmo partindo para um novo plano, o amor que ela sente nunca vai sumir. Essa é uma das cenas, ou a cena mais emocionante de toda a série. E fica ainda mais emocionante quando você descobre a ligação do episódio com a vida de Duncan Trussell. Após essa cena super emocionante, Clancy volta para o mundo real, e nesse momento a polícia invade sua casa para prendê-lo por uso ilegal do simulador após uma denúncia. Mas o simulador acaba explodindo em meio à confusão, causando um apocalipse. E logo depois vemos o personagem pegar um ônibus que carrega todos os convidados da série, sem saber se está vivo ou morto. E até quem está assistindo se questiona sobre isso. Inclusive eu me questionei, mano, ao assistir essa cena. Mas como o simulador explodiu, acabou matando o Clancy e junto com ele foi todos os personagens que moravam nos mundos dentro do simulador. Pelo menos foi isso que eu concluí, né? Mas logo após a estreia da animação na Netflix, Duncan deu uma pista ao webblog Mashable de como será o enredo de uma possível segunda temporada. Duncan disse, abre aspas, se tivermos uma segunda temporada, eu gostaria de explorar a ideia de Gênesis, criação e ressurreição, o que costumam chamar de atravessar o abismo. Fizemos um bom trabalho explorando o apocalipse, mas depois de um apocalipse, você tem que ter o Gênesis. Fecha aspas. Então, se houver uma segunda temporada, irá explorar os assuntos contrários à primeira temporada. Ou seja, já foi explorado o apocalipse, o fim. Agora será o Gênesis, o início. Ou o recomeço. Quando eu vi The Midnight Gospel, fiquei com uma imensa vontade de trazer vídeo aqui no canal. Mas por tratar de assuntos muito complexos e diferentes do que falo aqui no canal, eu acabei desistindo da ideia de fazer o vídeo. Só que um amigo que a maioria de vocês devem conhecer, que é o Stan de Guerra, me motivou a fazer o vídeo. Então dei um jeito de produzi-lo sem citar tudo que é muito pesado no desenho. E aqui está o vídeo, né? Enfim, The Midnight Gospel é incrível. Quem tem mente aberta para conseguir entender o propósito de cada episódio, vai ver que passa mensagem e ensinamentos muito importantes. E lembrando do que falei no início do vídeo, se você é uma criança, não recomendo que assista ao desenho, ok?
porque lá tem algumas coisas pesadas, palavrões e etc. Então, se você é criança, não deve assistir. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo mais diferenciado. Eu pretendo fazer mais desse estilo, inclusive o próximo vídeo que será desse estilo vai ser sobre um personagem misterioso de Os Jovens Titãs. É um personagem que ninguém sabe a verdadeira identidade até hoje, mas eu vou falar tudo sobre ele no vídeo. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau!